Manuel, só para terminar aqui, eu sei que nosso tempo está bem restrito, mas uma pauta polêmica, que eu acho que não tem como falar quando a gente fala de ESG, que é a questão de armas. Principalmente em relação à guerra. A gente tem uma empresa listada, né, aqui, que é a Taurus, que é a grande discussão sobre isso. Inclusive, a própria... arma nova, né, que eles desenvolveram, vai ter vários lançamentos. E a própria companhia indo para o mercado, né, eles estão aí para lançar um relatório de ESG, né, e o próprio presidente da companhia dizendo, olha o maior exemplo de ESG que a gente tem atualmente, que é a guerra na Ucrânia. Ou seja, armas para a população para se defender. Na sua opinião, arma é um... Não, conceito de arma é ESG ou não é ESG? Você é cancelado. Vamos lá. Eu acredito na... Principalmente você tem vivência nos Estados Unidos também, você sabe muito bem a cultura de lá. Então, e eu morei em Massachusetts, que é o estado mais de esquerda possível dos Estados Unidos, junto com a Califórnia. Parece que as pessoas, quando nascem em Massachusetts e na Califórnia, elas são automaticamente guiadas para terem uma mentalidade mais à esquerda do espectro político americano. São estados tradicionalmente de esquerda. Mas vamos lá, eu acredito, certo, que as pessoas elas devem ter a possibilidade de ter armas. O que eu acredito é que deve ser rigorosíssimo o processo pelo qual você autoriza alguém a ter uma arma. Porque que acontece? A gente tem que enfrentar a realidade. A realidade é a seguinte, historicamente... O índice de homicídios no Brasil subiu quando você diminuiu a quantidade de armamentos na população civil, e agora que a quantidade de armamento na população civil subiu, você teve uma diminuição do número de homicídios. Como é que eu posso ignorar um fato? Isso é um fato, certo? Eu poderia até ser contra as armas, mas eu teria que me curvar aos fatos. Todo mundo tem direito à interpretação dos fatos, mas você não tem direito a um fato alternativo. Você tem que lidar com os fatos como eles são. Então o fato é que os lugares em que as pessoas têm possibilidade de ter acesso a armas são locais mais seguros. Existem raras exceções, como o Japão. Mas você vê a Suíça. A Suíça é o país, acho que junto com os Estados Unidos, que tem o maior número de armas per capita. Aí as pessoas falam, mas os Estados Unidos tem massacre, tem tudo. Será que os massacres nos Estados Unidos são decorrentes do armamento das pessoas? Ou é decorrente dessa situação que a gente tem hoje, em que as pessoas têm uma perda de direcionamento moral? Em que hoje as pessoas... Você pode perceber que essas pessoas normalmente fazem isso, vêm de famílias desestruturadas, ou são pessoas que travaram contatos com certas ideologias extremas. Normalmente isso não acontece de pessoas que vêm de famílias bem estruturadas. Tá? Então, às vezes a gente não enxerga isso, mas essa desconstituição do valor familiar também está muito relacionada com a questão da violência. Isso existe correlação, existem vários estudos, inclusive nos Estados Unidos, de que boa parte dos crimes violentos vem de pessoas que têm origem em famílias desestruturadas. Quando eu falo família desestruturada, não estou me referindo ao tipo de núcleo familiar, porque você pode ter vários tipos de núcleo familiar. O que interessa é que seja uma família estruturada, que aquela pessoa ela é criada com amor, com carinho, com atenção, com respeito ao próximo, que ela enxerga no pai e na mãe, ou pai, mãe, qualquer que seja a configuração, ele enxerga naquelas pessoas cidadãos produtivos, contributivos, cumpridores da lei, dos seus deveres e respeitadores dos demais, e que também exigem para si respeito. Então, num ambiente como esse, obviamente você não vai sair por aí puxando arma para as pessoas. Então eu defendo sim o direito a todo mundo poder ter sua arma, desde que seja extremamente rigoroso. Por exemplo, o cara cometeu crime, lógico, você não pode permitir que esse sujeito tenha posse nem porte de arma. O sujeito tem problemas psicológicos, não pode permitir posse nem porte de arma. O sujeito é dado ao alcoolismo, é lógico que ele não pode. O sujeito tem problemas psicológicos, lógico que também não pode. Então você vai reduzir aí drasticamente a possibilidade desse tipo de incidente. Então o Brasil nos anos 80, 70 era um país que tinha muito armamento, as pessoas tinham armas em casa e, claro, acontecem acidentes, eles são lamentáveis, mas hoje a gente vê muito mais criminalidade do que antes, porque isso é muito parecido com a detente da época nuclear. Então os Estados Unidos não bombardeiam a União Soviética bombardeia os Estados Unidos, pensava que se eu te bombardear, você me bombardeia. Então você não me ataca na rua, você não sabe se eu estou armado. Uhum. E aí você tem medo. O bandido ele tem mais medo. Então são medidas, né? Claro, como também, por exemplo, você iluminar mais as ruas, você aumentar o policiamento, você melhorar a educação nas escolas, são medidas que ajudam com isso. Então eu desejo aí a Taurus, como uma representante aí, brasileira de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de armamento, que ela tenha uma vida longa, seja muito produtiva e gere muitos empregos, né? Nas fábricas aqui no Brasil e eventualmente no exterior. Muito bom. Com certeza. Muito bom.